Durante esses dias nós temos tido a oportunidade de ser abençoados através da ministração da Palavra de Deus, através da vida do pastor Jefferson Carnon Dantas. Pastor Jefferson é pastor da Primeira Igreja Batista na bela cidade de Imperatriz, lá no sul do estado do Maranhão. Pastor Jefferson, vou aproveitar e perguntar, irmãos, temos quantos irmãos maranhenses aqui nessa manhã? Olha aí, pastor Jefferson. Maravilha, Deus os abençoe. Uma alegria. Casado com a irmã Débora, pai do Daniel e do Samuel. O irmão está animado, né? Maranhense. E nós, nessa manhã, vamos ouvir a ministração da Palavra de Deus. E a nossa oração, desde o iniciar deste dia, é que o nosso coração possa estar aberto para receber a palavra do Senhor e que ela possa frutificar a 100 por 1 para a glória do teu santo nome. Deus o abençoe. Meus irmãos, bom dia, graça e paz. A cidade de Imperatriz tem cerca de 300 mil habitantes. Nós estamos no sul do Maranhão, mas estamos no sul, mas continua quente, né? A média lá no meio da tarde é de 37 graus. Um negócio assim simples. Você quebra um ovo, frita no asfalto, literalmente. Tá? O pessoal faz essas experiências quando está muito quente lá. Eu cheguei para pregar num dos multipliques, e foi muito engraçado isso. Estava comigo nesse multiplique, pastor Cirino Refosco, conhecido da denominação, muito conhecido, um plantador de igrejas. Ele não me deu permissão, mas são mais de 60 igrejas. Né? Estava comigo o pastor William Salgado, que já esteve aqui nessa igreja pregando, né? Escritor do livro de supervisão. Estava comigo o pastor Márcio Tunala, o homem que escreveu o pequeno grupo multiplicador. E eu estava lá, nesse multiplique. De repente apareceu um irmão, aqueles irmãos animados de congresso, que quer cumprimentar todo mundo. Não tem aqueles irmãos? Que aperta na mão, beija a gente, abraça, né? Sexta-feira uma irmã me abraçou aqui. E eu fiquei tão feliz de abraçá-la, mas eu estava lutando contra uma rinite. O perfume da irmã muito bom, deve ser daqueles internacionais. Eu passei uns 3 dias assim. E ele chegou assim abraçando todo mundo. Começou pelo pastor Cirino. Pastor Cirino, o senhor é uma referência. Brasil Batista deve muito para o senhor. Próximo, pastor Tunala, li seu livro. O senhor é um homem de Deus, obrigado por abençoar o Brasil Batista. Chegou o pastor William, meu sonho era dar um abraço no senhor. Quando ele chegou em mim, disse assim, e você, quem é? Por alguns segundos, uns 5, eu fiquei zangado com ele. Mas na hora o Espírito de Deus falou assim, você não precisa ser reconhecido, você precisa ser meu servo, instrumento, ferramenta. A mensagem de hoje tem o título Fazendo Tudo Convergir em Cristo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos 16, e se você lembrar, a mensagem de sexta-feira foi em Atos 16. Nós falamos de Timóteo, nós falamos de Lídia, agora vamos falar do carcereiro. Pronto, 3 pontos, Batista toda a vida, sermão, não é? A série. Então abra aí a sua Bíblia, vai ser a partir do verso 25, irmãos. Por favor, aí está... Atos 16, aí está 19, mas é a partir do 25. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, você pode ler na sua, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. O pessoal está abrindo, acessando? Se for acessar, meu irmão, não lê o WhatsApp agora, não. Não vê o Facebook, não. Se aparecer aquelas lembranças quando você era mais novo, você vai se alegrar e vai esquecer da mensagem. Vamos ler 25 de Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviu. De repente houve um terremoto tão poderoso que os alicerces da prisão foram abalados,
Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a eles e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Esse negócio desse movimento, irmãos, é benção demais. A gente vê o povo se convertendo, vê o povo se batizando, vê igrejas reagindo, pastores se animando, membros de igreja que nunca ganharam alguém para Jesus, levando a família toda aos pés de Cristo. E esse negócio é bom demais, é maravilhoso, porque nós estamos no centro da vontade de Deus para a sua igreja. Isso é tão legal, tão maravilhoso, que às vezes nós esquecemos que tudo isso é por causa de Cristo, para Cristo e para a glória dele. Algumas pessoas se atrapalham e dizem assim: poxa, meu PGM é de responsa, meu PGM é o melhor. Outros dizem: a minha supervisão arrasa. Então já multipliquei 1, 2, 3 vezes. A minha igreja é referência. Eu sou o pastor bem conhecido. Coitado, se estivesse lá em Campo Grande comigo, estava lascado, né? Quem é você? A experiência, irmãos, que nós temos que ter na vida e com a vida, com relação ao nosso serviço, a nossa missão, é de entender que tudo que fazemos para a glória de Deus. A Bíblia nos fala em João 1,3, todas as coisas são feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então tudo que está acontecendo é para convergir em Cristo, é para dar glória a Ele, para exaltar o nome dEle. Olha o que nós lemos em Hebreus 3,4, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. É Ele que está fazendo esse mover, é Ele que está trabalhando em nossos corações. Nós gostamos de iconizar as coisas, nós gostamos de olhar para as coisas e dizer: que bom que isso existe, mas todas as coisas são feitas e sustentadas por Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, que viveu essas experiências missionárias, que nós estamos estudando aqui, falou em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Você pode dizer amém? Glória ao Senhor. Em Efésios 1:22, sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. É Ele que pensa, é Ele que faz, é Ele que realiza. Nós somos apenas membros que estão para promover o reino. Quando nós entendemos que tudo que estamos fazendo tem que convergir em Cristo, tem que dar glória a Ele, tem que exaltar o seu nome, nós entendemos a nossa posição em todo esse processo. Nós entendemos quem nós somos nisso. Meus irmãos, algumas verdades deste texto. Este texto nos mostra que tudo é do Senhor, que só existe um Deus e você não é Ele. A glória pertence somente a Ele. Dele, por Ele, para Ele é um mover de avivamento em nosso meio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos compreender isso antes que o nosso coração humano nos atrapalhe. Já estou andando 2 anos promovendo a Igreja Multiplicadora no Brasil. Primeiro convite que eu recebi foi para os pastores de Araguaína, uma cidade a 250 quilômetros da minha cidade. Professores, amigos, que ouviram o que estava acontecendo lá na minha igreja. Lá vou eu, viajei. Cheguei, fomos para uma fazenda, muito bonita a fazenda, muito confortável. E naquele sábado, parte da manhã, parte da tarde, um grupo de 15 pastores ficaram me ouvindo. Pastores que eram referência para mim, porque são ali do campo, não é? Que quando eu fui para o seminário já eram pastores. E aquele negócio foi subindo. Que coisa bonita.
Todo mundo me ouvindo? Meu discipulador estava lá. Por isso que um pastor tem que ter um discipulador. Olha aí. Meu discipulador estava lá só me observando. E ele disse assim: tenho que ir para o Estreito, Jefferson. Você me dá uma carona? Meus irmãos, são 150 quilômetros. Quando eu saí de lá, final da tarde de sábado, ele disse: eu quero dirigir. E ele dirige assim meio agoniado. E fomos embora. Primeiros 50 quilômetros, ele me elogiando. Que palestra. Tenho a alegria de ser seu amigo. Que coisa maravilhosa, que mover de Deus. E a gente estava engateando, estava no começo lá na PIB. Como ainda estamos no começo. Quando nós atravessamos uma ponte, ele disse: mas eu tenho uma coisa para te dizer. Seja apenas instrumento. Seja o servo de Deus que é para você. Você é apenas servo. Entenda isso. Eu disse: sim, senhor. Entendi. Mas eu estava me sentindo tal, meus irmãos. O povo estava me ouvindo. Cheguei em Imperatriz. Segunda-feira, um colega que nunca me visitou comprou um carro novo. E a gente tinha orado umas 2 semanas antes, porque ele estava querendo comprar esse carro. E aí, ele chegou lá em casa para apresentar o carro. Nunca tinha me visitado. Disse: vim tomar um café com você e apresentar meu carro. Nós oramos agradecendo o carro. Não teve negócio de unção com óleo, essas coisas de abençoar as rodas, não. Lá a gente não tem isso. Fomos só orar pelo carro, para Deus proteger e consagrar. Ele entrou, tomou um café comigo, e ele já tem um pouco mais de idade que eu, 10 anos mais que eu, já mais experiência de ministério. E ele disse assim: Jefferson, estou gostando de ver o que está acontecendo na sua igreja. Quando ele falou isso, meus irmãos, eu dei uma enxada. Aí logo ele emendou: mas não esqueça que você é apenas um instrumento na mão de Deus. E senhor, pancada assim, eu não estou aguentando não, está bom demais. Já estou começando a entender. Aquele negócio que estava 100%, eu estava parecendo um sapo cururu inchado. Já parecia uma magia bem magrinha. Mas aí não foi a pancada. Meus pais têm um culto todo dia de 7 às 8, culto de oração. Sabe aquele pessoal que abre o nar, o cantor cristão? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. E eu gosto de ir lá porque todo dia eles oram por mim. Eles oram pelos filhos todos, mas eu sou mais velho, eles começam por mim, graças a Deus. E eu cheguei um pouco atrasado, porque tive que fazer outra coisa. E eles são pontual, 7 horas, que nem aqui na Bacaxeri. Deu a hora, começa. Estamos lá, cheguei umas 7 um pouquinho. Meu pai já estava orando. Fiquei quietinho. Meu pai disse assim: abençoa meu filho. Senhor, ele é um homem de Deus. Senhor, eu sei que eu criei ele nos teus caminhos. Eu sei que ele é um homem de oração. Eu sei que ele é fiel a ti. E meu pai me elogiando para Deus, e eu achando beleza pura. Porque ele é isso, porque ele é aquilo e etc. Mas faz ele lembrar do menino que eu criei nessa rua de chão batido. E que ele não passa de um menino, de um instrumento na mão de Deus. Meus irmãos, naquela hora eu me ajoelhei na sala de jantar da casa dos meus pais. E chorei e pedi a Deus que nunca mais aquele sentimento entrasse no meu coração. Porque eu quero ser só instrumento. Só instrumento. Se você quer avançar onde você está, queira ser só instrumento. Sabe que o que vai ser gloriado não é seu nome. O que vai ser ovacionado não é a sua igreja. O que vai ser exaltado não é seu ministério. Tudo é por Ele, tudo é para a glória dEle, para a exaltação do nome dEle. Aleluia. Tiago 4, de 6 a 10, aí eu peguei o 6 e o 10, diz assim: antes, Ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. Meus irmãos, é se achando menor, é se achando ferramenta na mão de Deus, instrumento na mão de Deus, que nós vamos avançar, que nós vamos crescer. Tiro algumas lições para a gente entender isso. Em primeiro lugar, nós vemos nessa história orações após açoites.
Uma adoração que quebra cadeia. Meus irmãos, com esse meu temperamento, com esse meu jeito de ser, você acha que meu pai militar me surrou muito quando eu era pequeno? Você acha? Pois é, irmãos, eu era assim um menino muito animado. Mas outro dia, conversando com meu pai, eu disse: pai, eu agradeço cada uma das surras que o senhor me deu. Meu irmão do meio, pior que eu, apanhava mais, mas a gente tinha um negócio. Quando ele via assim as nuvens escurecerem, ele corria. E eu me lembro uma vez nitidamente que ele correu, passou o dia todinho fora. E eu fiquei com pena dele porque meu pai ficava batendo o cinto assim na perna. Mas ele vai voltar. Eu nunca corri, porque todas as vezes eu mereci. O apóstolo Paulo e Silas, eles não mereceram a surra que levaram. Eles não tinham por que ter apanhado, porque tinham expulsado um demônio. Mas estavam ali para abrir uma igreja. E o problema não era isso, irmãos. Eles estavam altas horas da noite, meia-noite, orando e cantando e celebrando. Você já pensou que castigo? Seu pai lhe deu uma surra porque você quebrou o instrumento de trabalho dele e diz assim: você vai ter que cantar os hinos. Cante aí. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, e o cinto comendo. Primeira lapada, primeira estrofe. Na hora do coro, coro, e você? Meus irmãos, eles estavam louvando a Deus. Eles estavam felizes por terem levado uma surra em nome do Senhor. Eles estavam ali dando testemunho para os outros presidiários. Eles estavam dizendo para aquele homem que prendeu os pés e as mãos deles que eles tinham um Deus todo-poderoso, que não interessava a hora. Eles estavam adorando a Deus, eles estavam orando ao Senhor e exaltando o seu nome. O que acontece? Quando a gente adora, e onde há louvores, Deus está no meio. E Deus começa um terremoto, meus irmãos. E o terremoto abre porta, e o terremoto quebra corrente, e o terremoto liberta o povo. Meus irmãos, quando nós adoramos a Deus, quando nós exaltamos a Deus, quando a oração é o estilo de vida, nós vemos as correntes quebrarem, nós vemos as barreiras caírem, as fortalezas serem destruídas. E nós temos que parar de orar de um jeito só, que a gente tem a teologia do me dá. Muita gente, muita igreja, vai para o culto de oração e a teologia do me dá. Senhor, me dá casa. Senhor, me dá carro. Senhor, me dá promoção. E nós temos que formar a teologia da oração em direção ao outro. Senhor, abençoa meu irmão, abençoa meu vizinho, abençoa minha sogra, abençoa meu sogro, abençoa meu cunhado, abençoa meu irmão que ainda não se converteu, e começar a orar para fora. E quando nós oramos para fora, Deus começa a libertar as pessoas, mas também nos abençoa. Primeira campanha de oração da família, promovida pela Junta de Missões Nacionais. Nossa igreja orava meio-dia e 18 horas. Galerão de meio-dia, oração até meio-dia. Jejum até meio-dia. Pessoal, 18 horas, já sabe. Meio-dia uma galera boa, né? Porque ficar de jejum até 18 horas tem que ter coragem. Mas foi uma menina recém-convertida, uma semana de convertida. Karina. E ela disse assim: eu vim orar e jejuar para Deus tocar no coração do meu marido. Eu vim orar por ele. Está aí Karina, e esse homem do lado dela é o Emerson. 30 dias. Quero orar pelo meu marido, para o Senhor tocar no coração dele. 30 dias, todo dia, meio-dia, estou entregando meu jejum. E quero orar pelo meu marido, para o Senhor tocar no coração dele. Ela não pediu casa, ela não pediu carro, ela não pediu promoção, não pediu para o comércio aumentar. Ela pediu: eu quero que o Senhor toque no coração do meu marido. Uma semana após a campanha de oração, pastor Fabrício, morreu alguém do lado da casa deles. Um rapaz, policial militar, que foi assassinado, amigo de infância do Emerson. Eu fui celebrar o culto fúnebre. E era um horário muito complicado para o pessoal da minha igreja aí. Quem estava lá? O Emerson. Quem foi o coroinha que segurou a Bíblia? O Emerson. Quem me ajudou a celebrar o culto? O Emerson. Quando acabou o culto, sem ser convertido,
mas com o coração cheio de oração e da graça de Deus, eu disse, está na hora de você ser um servo de Deus. Domingo ele foi ao templo. Eu orei pela mãe que tinha perdido o filho assassinado e disse, quem me ajudou lá foi o irmão Emerson. Não era crente. Fiz uma mensagem evangelística, fiz o apelo. Quem foi o primeiro a levantar a mão? O Emerson. Karina veio chorando e disse, pastor, vale a pena orar pelos nossos. Vale a pena orar pelos vizinhos. Olha o Emerson sendo batizado. Karina tinha uma semana de convertida. Depois de um mês, o marido se converteu. Depois de alguns meses, eles descem as águas batismais. Mas a Karina orou não para o Emerson ser apenas um crente. Karina orou para ser um crente multiplicador. E aí o que aconteceu? Emerson se tornou um crente. E ele abriu a casa dele, foi cuidado por aqueles líderes que estão à direita. E abriu a casa dele, o PGM dele está aí, multiplicando vidas. Próxima foto. O Emerson tem os pais, estão lá à esquerda, em cima. E nesse dia, nessa foto grande, bonita aí, com essa mesa bonita, o Emerson me levou na casa dele para fazer estudo bíblico com os pais dele. E eu contei sexta-feira que quarta-feira, após o culto, eu estava lá orando com ele, porque os pais do Emerson, vendo o testemunho dele, daquela menina que passou 30 dias orando e jejuando, entregaram o coração a Jesus. Aquela menina ganhou o marido, e na oração já ganhou o sogro e a sogra. Que menina abençoada! Mas a gente tem que orar para fora. Saber glorificar a Deus através da nossa oração, não glorificar as nossas coisas. Mas tem mais, irmãos. Tem mais. Nós observamos que em alguns aspectos, nós vemos Deus abençoar nossas vidas. Em Tiago 5,16 nós vamos encontrar a Bíblia dizendo, a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Vamos acreditar que o princípio da oração é para a gente abençoar quem está perto da gente e até quem está longe também. Segundo lugar, eu vejo na história daqueles homens uma situação de gente abrindo um novo campo, abrindo uma nova igreja. Em segundo lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai para visitar as igrejas da primeira viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária, por algum motivo que a Bíblia não esclarece, ele é impedido de ir a essas igrejas. E nesses impedimentos, ele tem um sonho, uma visão, uma revelação, a Bíblia não diz, de um homem que pede para ele passar aí a Macedônia e ajudar aquele povo. E o apóstolo Paulo ouve isso e vai para Filipos, que é a capital política da Macedônia. E ele chega lá, meus irmãos, e encontra o discípulo Timóteo. Ele chega lá, vai orar na beira do rio e ele faz com que a menina Lídia se converta. Ele chega lá, ele expulsa o demônio de uma mulher. Ele chega lá, ele é preso. Ele chega lá, converte a família do carcereiro. Para visitar as igrejas que ele abriu, agora ele estava abrindo uma nova igreja em Filipos. E meus irmãos, nós vemos essa história maravilhosa. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Uma das cartas mais carinhosas do apóstolo Paulo é a carta de Filipenses. Lá ele mostra o seu intenso amor por aquela igreja. E nós vemos Paulo, irmãos, abrindo aquela igreja com toda a propriedade. Em um tempo de avivamento, em um tempo de mover de Deus, nós temos que glorificar a Deus com tudo. E devemos estar atentos aos sinais que Deus tem nos mostrado, que tem mostrado a nossa denominação, a nossa igreja. Nós somos uma igreja conhecida por sermos uma igreja que planta igrejas. Uma igreja pujante na obra missionária. Nós temos na nossa história William Begbie, Zacarias Taylor, Salomão Gisby, William Taylor, Alva Langston, Teodoro Rodrigues Teixeira, o nosso querido apóstolo da Amazônia, Eurico Afrodo Nelson. Nós temos pessoas que no início da nossa jornada aqui, como batistas brasileiros, plantaram igrejas. Mas nós estamos com uma dívida espiritual no Brasil em relação à plantação de igrejas e avanço da nossa denominação. Eu falava ontem no painel que nós precisamos sair da posição de coadjuvantes e nos posicionarmos em um outro patamar. Porque, meus irmãos, se nós ficarmos recolhidos, nós não vamos avançar. Precisamos pensar nas cidades que não têm trabalho. Precisamos pensar em cidades grandes, metrópoles, que faltam trabalho. Eu vejo aqui o apóstolo Paulo vendo o mover de Deus e plantando igrejas.
Acredito que Deus está falando a você, meu irmão, profissional liberal, agente público, pessoa que pode mudar a cidade, abrir um negócio em outra cidade, para começar um pequeno grupo nas cidades do Paraná, nos bairros distantes dessa cidade, para ouvir de Deus. Sai do teu lugar, passa para o noroeste, passa para o sul do estado, passa para teu bairro e abre uma igreja aqui. Precisamos pensar nisso, porque quando fizermos isso, estaremos fazendo para a glória de Deus, para a exaltação do nome de Deus. Nesses anos, 4 anos, nossa igreja abriu uma igreja. Esse ano organiza 2, ano que vem organiza mais 2. Mas aí Deus colocou no meu coração um propósito desafiador. Ano que vem, abrirmos 5 igrejas ao mesmo tempo. Um dos empecilhos de abrir igreja está no recurso financeiro. E você olha para mim e diz assim: pastor, tem dinheiro? Não tem. Tem recurso? Não tem. Não adianta ter recurso se não ter visão. Mas tem visão, tem vontade, tem propósito no coração, tem graça de Deus. E eu sei onde está o dinheiro. O dinheiro está no bolso do meu povo lá. O dinheiro está na conta corrente deles. E eu sei que Deus vai abrir o coração deles e vai mandar a gente, nem que seja do Paraná, aleluia, para ajudar a gente. Encontrei já um parceiro. Ele é um profissional liberal, ganha muito bem. Olhou para mim e disse: o senhor está com essa história de abrir 5 a 10 igrejas, não é? Estou com essa história. Tem dinheiro? Tem um tostão. Um tostão. Tem nada. Tem a vontade e o coração, já tem uns 3 obreiros, mas não tem tostão. Um tostão. Ele disse: vai precisar alugar uma casa? Vai. Conte comigo. 1 ano de aluguel da casa. Não disse que tem dinheiro? Tem dinheiro. E eu quero contar a história de Lagoa Verde. Lagoa Verde foi uma congregação que nós abrimos. Agora, faz quase 2 anos. Começamos com uma trans. Não tinha dinheiro para trans. Os PGMs sustentaram a trans. 2 semanas. Café, almoço e jantar. Era engraçado demais, irmãos. Os missionários chegavam e vinham os PGMs, acordavam cedo, promoviam todo aquele jantarzão de hotel 5 estrelas, meus irmãos. Café de hotel 5 estrelas. Almoço. Meu PG levou um lanche lá, eu disse: meu Deus do céu, que coisa boa. Passaram 2 semanas lá. Saímos com 8 congregados. E depois de 2 anos, quase 2 anos, meus irmãos, nós temos 40 congregados. Nós temos uma igreja lá, que já comprou o seu próprio terreno com seus próprios recursos, que já colocou a pedra fundamental para construir o templo, sem nenhum tostão. E ele disse: se nós conseguimos fazer sem nenhum tostão, nós vamos fazer 5 sem nenhum tostão também. Aí você diz assim: pastor, minha igreja não vai bem, o negócio está meio ruinzinho lá. O negócio do Salmo 37 diz: agrada do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Começa a pensar para fora, começa a olhar para fora, começa a ver o avanço fora, que Deus vai abençoar a sua igreja, a sementeira vai aumentar, o povo vai aumentar, as ofertas vão aumentar e o negócio vai crescer para a glória de Deus. Lembre, para a glória de Deus. Se você está pensando só para você mesmo, só no seu umbigo, muito ensimesmado, somente nas suas vontades, nos seus propósitos, nos seus projetos, quebre isso hoje à noite, hoje de manhã, e pense que você pode avançar, que você pode abrir um trabalho num bairro onde não tem. Você consegue. Pode passar a próxima foto, só para a gente ver. O pessoal distribuindo comida e avançando. Paulo e Filipenses tiveram um casamento perfeito, irmãos. Qual é o bar que você vai abrir o trabalho? Você vai chegar para o seu pastor e vai dizer lá. Qual é a cidade que você vai abrir um novo trabalho? É lá. Pensem nisso. Tem gente na nossa igreja querendo servir. Em terceiro lugar, eu olho para esse texto e observo que nós podemos convergir tudo em Cristo, gerando gente que cuida de gente. Nesse texto, irmão, nós vemos um cuidado da igreja com os não convertidos e vemos os neoconvertidos cuidando da igreja. Terremoto. As portas se abriram, a responsabilidade era do carcereiro. E o carcereiro, meus irmãos, ia se matar, porque a responsabilidade é dele. Ele pagava com a própria vida.
O que a igreja faz? O apóstolo Paulo alça a voz e diga: ei, para, nós estamos aqui. A igreja cuida de um suicida. E essa rede de cuidado a gente tem que lembrar, a gente tem que pensar, a gente tem que analisar, que é importantíssimo para o avanço do trabalho, para a glória de Deus. Há uma conversa evangelística: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O povo se ajeita. E depois que a igreja cuida do não convertido, um neoconvertido cuida da igreja. Por quê? Aquele homem que tinha acabado de se converter estava lavando as feridas dos missionários. Sabe, meus irmãos, a compaixão e graça, o cuidado com o próximo, a bênção de Deus, através de nossas vidas, precisa ser mais praticado para a gente entender o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quero contar a história dessa família. Essa família, irmãos, é uma família que veio de outra denominação lá para a nossa igreja. E Deus tinha um plano muito bonito na vida do Alcindo. Alcindo está nos assistindo agora. Ele veio de uma igreja ultra tradicional. Ultra. E quando nós começamos os pequenos grupos, eu o convidei para ir na minha casa. Vamos na minha casa? Não vou, não gosto desse negócio de pequeno grupo. Toda igreja tem um pessoal que diz isso. Não gosto de pequeno grupo. Beleza. Durante um ano, eu convidei o Alcindo. Alcindo, vamos lá em casa. Pastor, esse negócio não dá certo comigo, não? Tá bom? Eu venho aqui, participo dos cursos, não dá certo. Mas um dia, deve ter sido coisa do Senhor com ele, ele chegou para mim e disse: pastor, eu quero ir na sua casa. Esse negócio de PGM. Vamos lá. Alcindo entrou na minha casa. Participou conosco da reunião. Sério, que nem gato e canoa. Isso é uma expressão nossa. Sério, que nem bode embarcado. Acabou a reunião sem dar um sorriso. Me deu vontade de cantar aquele corinho. Dê um sorriso só, sorriso aberto. Não deu um sorriso. Mas os filhos dele foram cuidados pelos irmãos do nosso PGM. Na hora de despedir, os meninos chegaram perto de mim e disseram: pastor, quinta que vem tem de novo. Eu disse: claro. Podem vir. Alcindo, traz os meninos. Ele: tá bom. Quinta que vem, Alcindo chega. E lá, meus irmãos, faz muito calor. A gente libera o pessoal para ir de bermuda. Alguns PGMs, os mais tradicionais não vai não. Mas no meu ia, porque estava muito quente nessa época. Chega Alcindo numa camiseta esportiva, numa bermuda de sarja e num tênis de caminhada. Se está à vontade o cara, hein? Chegou, entrou, deu boa noite, trouxe um lanche. Ele disse assim: pastor, trouxe meus meninos e vou participar hoje. Ele, um homem muito inteligente, conhecedor da palavra, compartilhou com a gente. Na outra quinta, ele chegou antes de todo mundo. Na outra quinta, ele disse: pastor, estou gostando desse negócio. Benção demais. Tivemos o Multiplique lá na nossa igreja. Ele participou. Quando ele participou, ele foi lá à frente. Aceitou o convite de ser um líder de PGM. Você olha como Deus faz. Chegou lá em casa e disse: pastor, eu tenho um apartamento. Quero abrir meu apartamento para glorificar a Deus e para ter um PGM. É mesmo? Que beleza! Aí, meus irmãos, Deus faz a obra. Nessa foto, nós vemos o Alcindo multiplicando 2 vezes em um ano. Porque tradição nenhuma vai nos impedir de cumprir o mandado de Jesus de fazer discípulos. Nenhuma. Coisa humana nenhuma. Porque é por Ele, para a glória dEle que nós estamos fazendo isso. Aleluia. Alcindão, meus irmãos, perde o emprego. Gerente de uma grande empresa Imperatriz, o salário altíssimo, dízimo abençoado. Perdeu o emprego. Uma crise terrível, Imperatriz. Um monte de gente perdendo emprego. Aí tem uns parentes nos Estados Unidos. Mineiro, Alcindo. Mineiro, pertinho de Valadares.
Alcindo foi convidado para ganhar mais, mas tinha que ir para Boston. E eu disse, rapaz, vou perder um líderzão. Ele me substituiu algumas vezes no púlpito. Sempre estava empolgado, falando, ajudando nos multipliques. Vou perder um líderzão. Aí, meus irmãos, Alcindo vai para trabalhar. E Alcindo encontra o pastor Antônio da nossa igreja multiplicadora lá em Boston. Os meninos foram lá. Já foi encomendado, viu? Já foi encomendado. Foi para a EBD, se apresentou e disse, eu estou pronto para ajudar a visão multiplicadora aqui em Boston. O senhor pode me botar no que o senhor quiser. Botou ele no PGM. Com 3 meses, Alcindo estava liderando o PGM. Está aí o PGM do Alcindo, olha, lá em Boston. Sabe por quê? Porque ele foi chamado para abençoar pessoas. Ele teve a ferida dele cuidada e agora ele está cuidando de gente lá em Boston. Aonde você está, Deus pode te usar. Glória a Deus por isso. Aonde você está, Deus pode te usar. Quero contar a história do Kleber. Pode passar. Aí é o PGM dos meninos. Lembra os meninos que foram abençoados lá na minha casa? Pois é, estão com o PGM de adolescentes lá em Boston. Glória a Deus. Minha mulher disse, não vai gritar lá no Bacaxiri. Eu disse, opa, esqueci. Perdoa aí, mano. Pode passar, querido. Esse menino estava pronto para ir para o Parque de Exposições de Imperatriz, para o show da Léa Mendonça. Eu não sei nem quem é e nem quero saber. Só sei porque o testemunho dele conta isso. Casamento acabado. Viciado no álcool. E um irmão da nossa igreja disse, vai lá na nossa igreja. Vai lá nos visitar. Ele calculou o horário. E disse, dá para ir para o show? Não, dá para ir para a igreja, depois ir para o show. Ele não contava com o Espírito de Deus. Foi para a igreja, começamos a louvar, tua igreja te adora, tua igreja te adora. Aleluia. Entrou um pastorzão lá, pregou e disse, você que está aqui e está com o coração em outro lugar, mas Deus está aqui e quer captar seu coração, entregue seu coração a Jesus. Lá vem Kleber, a esposa, aceitando Jesus, chorando, meus irmãos, chorando. Naquela noite, Kleber entrega o coração a Jesus, mas faltava ser discipulado. E aí, meus irmãos, Kleber é apanhado pela rede do chaveiro. Chaveiro pegou Kleber, discipulador lá da minha igreja. Cuidaram do Kleber. Levaram ele para o casamento. Kleber casa, aquela foto lá do casamento do Kleber. Kleber começa a participar do pequeno grupo. E aí o Kleber começa a crescer e começa a dizer, cuidaram de mim, eu vou cuidar de outras pessoas. Olha Kleber. Kleber está, irmãos, no plantão, ele trabalha de plantão. Ele está de plantão com os colegas de trabalho. E ele junta os colegas de trabalho antes de dormir, faz um culto evangelístico. E já gravaram um vídeo deles dizendo, olha você que está aqui, que está com o coração em outro lugar. Jesus quer transformar seu coração. Kleber é um homem de Deus, meus irmãos, que tem o PG itinerante. Aonde ele está fazendo plantão, ele está fazendo PG. O negócio está bom lá na igreja, PG internacional e PG itinerante. E aí, meus irmãos, Kleber pegou uma promoção, agora pode ficar em Imperatriz. O que é que Kleber faz lá na casa dele? Nesses 2 anos, abre um PG na casa dele. E naquele dia, pastor Fabrício, nós chegamos a 41 PGs. E nós já temos 42 PGs, graças a Deus e a vida do Kleber. Meus irmãos, precisamos como igreja cuidar e ser cuidados. Nossa igreja, irmãos, tem um monte de trabalho na área de ação social. A gente distribui comida na rua para os moradores, a gente distribui cestas. Esse ano nós já distribuímos mais cestas do que o ano passado todo, graças a Deus, e glória a Deus por isso. Doamos sangue, mas tem um trabalho que eu apaixonei. Passa aí a próxima foto. Meus irmãos, nossa igreja está cuidando dos garis da cidade. Gari é invisível, gente. Lembra o gari que você sabe pelo nome, se não for seu parente? O gari que você conhece pelo nome? Um grupo lá da igreja, a cada 15 dias, vai lá onde eles saem às 18 horas, entrega um lanche bom. Gente, vai abençoar os de fora, abençoa com coisa boa. Nada de bolacha, creme crack e chá de carqueja.
Coisa boa. PGM tem que servir lanche de responsa, meu irmão. Negócio, chá de camomila. Vai compartilhar a palavra, está todo mundo. Coloca um negócio bom, povo. Aí nós vamos lá distribuir o lanche para o pessoal. Depois vem a palavra. Quando eles não podem ir 18 horas, por causa do aperto de trabalho, eles vão atrás dos carros de lixo. E o povo, quando vê a vanzinha da nossa igreja, os garis já ficam felizes. Outro dia, estou passeando no shopping com a minha esposa. Um gari me para. Ele disse, o senhor me conhece? Não. Mas eu conheço o senhor. Beleza. Alguém me conhece. Beleza, de onde você me conhece? Já foi lá na igreja? Ele disse, não, eu sou gari. Meu irmão, na hora que ele disse, sou gari, meu coração ficou compungido a dar um abraço naquele homem. E dizer, o Senhor te ama. Eu te amo, minha igreja te ama. Vai nos visitar. E nós estamos esperando, irmãos, que os garis da nossa cidade tudo se convertam e fiquem lá na PIB. Glória a Deus. O líder chegou essa semana e disse, pastor, nós tiramos férias agora no negócio dos garis. Mas agora, depois do Multiplique, tem um Multiplique semana que vem lá, nós vamos voltar, e vamos voltar com a corda toda. Eu digo, beleza! Glória a Deus! Vamos ajudar a abençoar o povo, meus irmãos. O povo quer ver a igreja rompendo as barreiras das quatro paredes e abençoando o povo que está fora. Tem gente necessitando do amor da igreja, do cuidado da igreja, que a gente lave as feridas. Às vezes da barriga, às vezes com um remédio e às vezes da alma. Porque é assim que a igreja age, para a glória de Deus. Gente cuidando de gente. Mateus 6:3 nos mostra a luta que nós devemos ter. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Cuidado para você não se promover. Faça tudo para a glória de Deus. Sabe por quê? Salmo 118:16. A mão direita do Senhor que é exaltada. Aleluia. Aleluia. A mão direita do Senhor é que age com poder. É Ele que nos usa, é Ele que nos move, é Ele que nos abençoa. Em último lugar, esse negócio de falar último lugar é um perigo. Porque se a mensagem estiver ruim, todo mundo diz, graças a Deus. Se a mensagem estiver boa, o povo fica meio triste, já vai acabar. Tomara que seja a segunda opção. Em quarto lugar, nós olhamos nesse texto, casas abertas que geram festas por almas. E aí, meus irmãos? Nós vemos um carcereiro que se converteu, o povo dele que se converteu, o povo dele que foi batizado, ele cuidando dos missionários, e o carcereiro disse, vamos lá para casa, tomar um lanche. E a Bíblia diz que eles estavam alegres por ter crido no Senhor. Alegres, alegres. Em Lucas 15:10 nós encontramos a Bíblia dizendo, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Abrir nossas casas é algo maravilhoso, mas casas abertas somente, sem guiar o povo ao Senhor, não é nosso alvo. Casas abertas para que as pessoas se convertam. Casas abertas para pescar. Casas abertas para abençoar um povo. Para ter festa lá dentro, mas festa de salvação. Festa na sua casa e festa no céu. Temos que ser levados pelo Senhor a isso. Em 1 Coríntios 9:16 a Bíblia diz, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Casas abertas, não somente para comer bolo, não somente para fazer dinâmica, mas para ganhar almas para Jesus. E comer bolo e fazer dinâmica. Precisamos ter senso de urgência aos perdidos. Almas estão indo para o inferno todos os dias. Como discípulos de Jesus, nosso foco é fazer discípulos. Nossa jornada deve ser em direção ao outro, para abençoar a vida deles. Como discípulos de Jesus, nosso foco é também abrir nossas casas. E nessa jornada, investir na vida de muita gente dentro de nossos lares.
Meus queridos, Deus nos deu uma casa. Deus nos deu um trabalho, uma família, recursos para sermos produtivos. Vamos produzir. Dale Carnegie disse: quanto mais suor derramado em treinamento, menos sangue será derramado na batalha. Nós queremos produzir? Vamos buscar treinamento. Vamos buscar aprimoramento. Bacaxiri tem um CFI. Se não dá para chegar aqui, daqui uns dias tem online. Seu pastor foi escolhido por Deus para lhe capacitar, está lá em Efésios 4, 11 e 12. Pastorzão, se você cruzar os braços para treinamento, não vai ter gente para abençoar na sua igreja. Temos que treinar, temos que treinar, temos que treinar. E ele escolheu uns como apóstolos, pastores, profetas, mestres, para o aperfeiçoamento do povo. Nós temos que treinar, porque treinando nós vamos recolher as bênçãos. Meus irmãos, quero encerrar contando a história do Diego. Diego é esse rapaz que está no meio dessa foto, tomando todas. Filho de diaconisa, aos 19 anos se desviou, criado na igreja. Teve uma frustração, se desviou. Até os 25, 26, fora da igreja. Um menino relacional. Dentro da igreja não tinha um amigo. Quando foi para a farra, um monte de amigo. E esse menino, pastor na ex-igreja que pastoreei, ovelha numa ex-igreja que pastoreei, começou a aparecer lá na PIB dia de quarta. Sentava lá no fundo, chegava depois que começava, saía antes de terminar para ninguém falar com ele. Um dia, num congresso de missões, depois de uns 2, 3 meses, ele foi no domingo, pregou um dos missionários nossos da Junta de Missões Mundiais, pastor Henrique Davanço, fez um apelo missionário. Quando eu olho, acabou o culto, o Diego me procura. E ele disse assim: pastor, eu quero me reconciliar hoje. Eu já dei glória a Deus. Me lembrei da mãe dele, 5 anos orando, sem dormir direito. Ligava para mim: o senhor está orando pelo meu filho? Estou orando por ele. E Diego emendou e disse: pastor, mas eu quero me reconciliar hoje, mas eu não quero ser um crente de banco. Eu quero ser esse negócio de multiplicação aí que o senhor está falando. Eu disse: beleza. Entreguei o Diego para esses meninos. Põe a foto, querido. Ricardo e Igor. Eles cuidaram do Diego, são amigões hoje. Fabrício esteve lá na casa do Igor. Nós tomamos um café outro dia. Esses meninos são bênção na minha vida. Eu cuido deles, eles cuidam de mim. Às vezes eu estou lavando as feridas deles, às vezes eles estão lavando as minhas. Companheiros de ministério, 3 deles já estão fazendo seminário. Gente da melhor qualidade. E aí o Diego, meus irmãos, foi cuidado, vivenciou o PGM, fez o treinamento de liderança, abriu o coração para ser líder, abriu a casa para liderar. Olha aí o Diego sendo consagrado. Líder lá na igreja, minha mãozinha ali orando, todo mundo orando por ele. Primeira reunião do PGM do Diego. Crente, ele e esse senhor de camisa listrada. Os outros 2 reconciliando. Pode passar. Lembra que Diego era um rapaz relacional na cachaça? Chegou para mim e disse: pastor, eu tenho muito amigo lá fora, o que é que eu faço? Digo: traga a vasilha. Traga o povo. Traz a gente. E ele começou a convidar o pessoal da cachaça para ir para o PGM dele. Tem um negócio lá em casa, uma reuniãozinha lá em casa. A gente vai tomar o lanche, você quer ir? O cara ia lá, recebia a oração, recebia a palavra, na outra quinta voltava. O rapaz à direita nunca teve uma festa de aniversário, porque o pai bebia, a mãe bebia, nunca comemoraram o aniversário dele. Ele aprendeu a beber. Sabe onde foi que ele teve a primeira festa de aniversário da vida dele? Lá no PG do Diego. O Diego lavando as feridas dos colegas da cachaça. Pode passar. Diego leva o pessoal para Compaixão e Graça. Distribuir brinquedos, distribuir material escolar, distribuir comida na rua. Ele começa a cuidar do povo e ensina o povo a cuidar do povo. Pode passar. Diego, que tinha bem pouquinha gente convertida na sua de PGM, todas essas setas que estão aí são pessoas que o Diego trouxe a Jesus. Todas essas setas. São pessoas que se converteram lá na igreja, hoje são membros da igreja, porque Diego disse: eu quero ser esse negócio aí. E hoje ele sabe
que o que ele tem que ser é um discípulo de Jesus que dá glória ao nome de Jesus. Passa mais uma, querido. Essas fotos são emblemáticas demais para mim, porque nesse batistério tem duas ovelhas muito queridas. O Diego e o Edinho. Ambos desviados. O Edinho fugiu do batismo. Fui pastor da família dele. No dia do batismo, Edinho fugiu do batismo. Porque não queria ter compromisso com Jesus. Ele queria farra. Se juntou com o Diego. E Edinho lutava contra o álcool. E enquanto Edinho lutava contra o álcool, Diego convidava ele para beber. Os dois desviados, já pensou que coisa? Naquela foto, irmãos, ela é uma foto emblemática porque o Edinho estava alguns meses sem beber. E o Diego influenciou negativamente o Edinho para voltar a beber. Aí Diego se converte, se torna multiplicador e ele diz: pastor, eu não vou descansar enquanto não fazer o Edinho voltar para Jesus, porque eu levei ele para as drogas, eu levei ele para a cachaça e eu quero que Jesus liberte ele disso. Naquele batistério, irmãos, a densidade de água aumentou um monte nessa hora aí. Chorou um bocado. Estava a mãe do Edinho, que orou por ele vários anos. Estava o colega de cachaça, que agora era um multiplicador e trouxe ele para Jesus. E estava o pastor, que ele fugiu a primeira vez, mas a segunda vez ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Jesus. João 15. Me perdoe, tenho que falar o restante da história do Diego, é muito legal. Diego multiplicou, está aqui com os discípulos dele, pode passar. Está aqui o primeiro PG do Diego, pode passar a próxima foto. E o Diego já multiplicou todas essas vezes, irmãos. No quintal da casa dele, já surgiram mais 4 PGMs. Ano passado, Diego conseguiu levar 165 visitantes para a casa dele. Só um menino. Ele foi dar testemunho no Multiplique lá em Macapá. Eu e Fabrício, a gente chora fácil. Mas vê, pastor Silvado, um monte de pastores amapaenses chorando porque é um menino que nunca fez seminário. Que é apenas uma pessoa que disse: eu quero ser esse negócio que vocês estão dizendo. Influenciando um monte de gente. Cuidando de um monte de gente. Tem gente aqui que pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode celebrar a vida sendo salvas na sua casa. Mas nós temos que quebrar algumas coisas. E nós temos que nos render e dizer: Senhor, para a tua glória, somente para ti. Por ti eu vou fazer isso. E eu quero ser esse multiplicador. Eu quero ser esse discípulo que faz discípulo. Hudson Taylor disse: Deus está procurando pavios para queimar. O óleo e o fogo são de graça. Aleluia! Seja esse pavio, em nome de Jesus. João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Nosso alvo, irmãos, é lembrar que sempre, tudo que fazemos deve ser feito por Jesus, com Jesus e para a glória de Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Baixe sua cabeça. Nós falamos de oração, falamos de evangelização discipuladora, abertura de casas. Nós falamos de plantação de igrejas, de treinamento de líderes. Nós falamos de compaixão e graça. Esse mover, chamado Igreja Multiplicadora, está baseado nesses princípios. E nós vamos ver não só em Atos 16, mas todo o Novo Testamento. Esses princípios norteando a igreja. Mas esse norte, meus irmãos, ele foi nos dado pela palavra, para que a gente entenda que tudo é do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Se você quer dar glória ao nome de Jesus com a sua vida, ontem nós fomos desafiados a sermos pescadores.
a ganharmos pessoas para Jesus. Hoje eu quero desafiar você a ter um coração de servo, e entender que você é apenas uma ferramenta para a glória de Deus. Que pessoas como a Karina, como o Alcindo, como o Kleber, como o Diego, que estão lá no Maranhão, aceitaram o desafio. E eu podia contar a história de várias pessoas de outras igrejas que o Senhor tem mostrado que aceitaram o desafio. Mas eu contei as histórias deles para dizer para você que você pode ter uma história muito mais bonita se você se render ao Senhor e dizer: Senhor, me usa, eu quero ser instrumento nas tuas mãos.